Decreto-Lei 218, de 18 de julho de 1975, dispõe sobre o regime jurídico peculiar aos funcionários civis do Serviço Policial do Poder Executivo do Rio de Janeiro e dá outras providências. Artigo 25-C. O servidor integrante do quadro de pessoal da Polícia Civil poderá ser afastado do exercício do cargo ou da função, sem perda de vencimentos, por prazo não superior a 30 dias, a critério do Secretário de Estado de Segurança Pública, nas seguintes hipóteses. Inciso 1º. Quando existam indícios suficientes da prática de transgressão disciplinar grave. Inciso 2º. Quando a medida se impuser no interesse da ordem pública. Inciso 3º. Quando houver necessidade do afastamento para que o servidor não venha a influir na apuração da falta. Parágrafo único. O afastamento de que trata este artigo é medida acautelatória, e não constitui pena. Artigo 25-D. As autoridades competentes terão 10 dias, após recebidas as conclusões das comissões de sindicâncias e processos administrativos, para proferir a decisão referente ao servidor, sob pena de responsabilidade. Artigo 26. Para as recompensas e punições, o policial terá seu comportamento classificado em: inciso 1º, excepcional; inciso 2º, ótimo; inciso 3º, bom; inciso 4º, regular; inciso 5º, mal. Parágrafo 1º. Ao ingressar no serviço público, o servidor terá o conceito bom. Parágrafo 2º. Os policiais que tiverem anotação de suspensão superior a 10 dias no período anterior à elaboração do boletim de merecimento, serão incluídos no conceito do inciso 5º e no inciso 6º, se tais fatos se registraram no período de 2 anos. Parágrafo 3º. O servidor policial somente será incluído nos incisos 1º e 2º se não tiver sofrido pena disciplinar de qualquer espécie, nos períodos, respectivamente, de 10 e 5 anos que antecederem a elaboração dos respectivos boletins de merecimento. Parágrafo 4º. Decorrido o prazo de 10 anos sem anotação de penas disciplinares, o policial poderá requerer o cancelamento das anotações anteriores, o que será concedido a critério do Secretário de Segurança Pública. Título 4º. Dos direitos e vantagens. Capítulo 1º. Dos direitos. Artigo 27. São direitos pessoais decorrentes do exercício da função policial. 1º. Garantia do uso do título em toda a sua plenitude, com as vantagens e prerrogativas a ele inerentes. 2º. Estabilidade, nos termos da legislação em vigor. 3º. Uso das designações hierárquicas. 4º. Desempenho de cargos e funções correspondentes à condição hierárquica. 5º. Percepção de vencimento correspondente ao padrão fixado em lei e de vantagens pecuniárias. 6º. Percepção de salário família, diarrias e ajuda de custo. 7º. Carteira funcional. 8º. Promoções regulares e por bravura, inclusive post-mortem, ascensões regulares, inclusive post-mortem. 9º. Medalhas mérito policial e mérito especial e outras condecorações previstas em lei. 10º. Assistência médica, hospitalar, social, e quando ferido, ou acidentado em serviço, ou em razão da função, submetido a processo em decorrência do estrito cumprimento do dever legal. 11. Aposentadoria nos termos da lei, com proventos integrais, independente de tempo de serviço, quando for reconhecida a invalidez permanente por motivo de acidente em serviço ou em consequência dele. 12. Trânsito quando desligado de uma sede para assumir exercício em outra, situada em município diferente. 13. Auxílio funeral. 14. Prisão domiciliar por tempo de serviço. 15. Férias e licenças previstas em lei. 16. Gratificação adicional por tempo de serviço. 17. Acesso e transferência regulamentares. 18. Garantias devidas ao resguardo da integridade física do policial em caso de cumprimento de pena em estabelecimento penal, conquanto sujeito ao sistema disciplinar penitenciário. 19. Quando aposentado, porte de arma. Artigo 28. Aos beneficiários do policial falecido, em consequência de agressão sofrida no desempenho de suas atribuições ou ainda, em consequência de acidente ocorrido em serviço ou de moléstia nele adquirida, será concedida pensão equivalente ao vencimento mais as vantagens percebidas por ocasião do óbito. Parágrafo 1º. A prova das circunstâncias do falecimento será feita de acordo com a legislação em vigor.
Parágrafo 2º. O valor da pensão será sempre revisto, nas mesmas bases em que se modificarem os valores dos vencimentos dos funcionários em atividade. Capítulo 2º. Das férias. Artigo 29. O funcionário gozará, obrigatoriamente, 30 dias de férias por ano, concedidas de acordo com escala organizada pelo chefe imediato. Artigo 30. É proibida a acumulação de férias, salvo por imperiosa necessidade de serviço, e pelo máximo de 2 períodos. Artigo 31. O funcionário, ao entrar em férias, participará ao chefe imediato seu endereço eventual. Artigo 32. Mediante convocação do secretário de Segurança Pública, o funcionário policial será obrigado a interromper suas férias em situação de emergente necessidade da segurança nacional ou para manutenção da ordem pública. Parágrafo único. O funcionário terá direito a renovar o gozo do período assim interrompido, em época oportuna, sempre a critério da administração. Título 5º. Das disposições diversas. Capítulo 1º. Da aposentadoria. Artigo 33. O servidor policial será aposentado. Inciso 1º. Compulsoriamente. Inciso 2º. Voluntariamente. Inciso 3º. Por invalidez. Parágrafo 1º. O policial será aposentado com limites de idade e tempo de serviço que vierem a ser fixados em lei. Parágrafo 2º. A aposentadoria por invalidez será sempre procedida de licença por período não inferior a 24 meses, salvo quando o laudo médico concluir, anteriormente àquele prazo, pela incapacidade definitiva para o serviço policial. Artigo 34. O aposentado receberá provento integral. Inciso 1º. No caso do inciso 2º do artigo anterior. Inciso 2º. Quando a invalidez for em consequência de acidente no exercício de suas atribuições ou em virtude de doença profissional. Inciso 3º. Quando acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, estados adiantado de Paget, osteite deformante, com base nas conclusões da medicina especializada. Parágrafo 1º. Considera-se acidente o evento que causar mediata ou imediatamente, ao policial, dano decorrente do exercício das atribuições inerentes ao cargo ou função. Parágrafo 2º. A autoridade policial competente fará registro circunstanciado do fato, no qual deverá consignar as provas colhidas, em caso de acidente de serviço. Parágrafo 3º. A servidor ocupante de cargo policial em comissão, aplicar-se-á o disposto neste artigo, quando enquadrado nos termos do inciso 2º.